Mudanças no Ministério da Justiça. Vimos que ontem o presidente Lula anunciou que o advogado-geral da Petrobras, Wellington César Lima e Silva, vai assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública no cargo deixado por Lewandowski. E a gente tem o prazer de receber no nosso programa aqui hoje o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, com a gente, a quem eu já agradeço demais a presença. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso All News. Muitos assuntos para discutirmos por aqui hoje, mas, se possível, eu queria apenas uma percepção geral do senhor dentro dessa nova operação que estamos vendo hoje, essa nova fase da Operação Compliance Zero, uma vez que sabemos das diferentes frentes e do investimento maior agora em torno dos fundos, que temos conexões, inclusive, com PCC, com questões da segurança pública do país. Se a gente puder ter uma fala inicial da sua percepção de os caminhos que estamos tomando e o que podemos esperar para as próximas semanas. Um bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Leonardo. Bom dia aos internautas que nos assistem. Realmente, a operação de hoje é resultado de um trabalho que vem sendo feito pelo governo federal, de um investimento aqui do ministro Lewandowski, no Ministério da Justiça, na Polícia Federal, nas forças federais, Polícia Rodoviária, para que a gente possa trabalhar no asfixiamento financeiro de facções, para que a gente possa trabalhar no andar de cima. O Brasil, historicamente, nos últimos 30, 40 anos, olhou só para o andar de baixo. Então, são inúmeras operações em morros, favelas, prisões e mais prisões, e no andar de cima a coisa corria solta, bancos, investimentos, fintechs e assim por diante. Em dado momento, em função até das redes que foram construídas aqui no Ministério da Justiça, na própria Senasp, Rede Nacional de Combate às Organizações Criminosas, Recupera, Rede Nacional de Recuperação de Ativos, todo esse trabalho resulta na Carbono Oculto, resulta nessa operação e na qualificação da Polícia Federal para que possa fazer esses enfrentamentos no mercado financeiro que acabam causando um prejuízo astronômico para a população, para o Brasil, não só nos impostos, mas também para correntistas e a circulação de dinheiro que a gente viu na Operação Carbono Oculto, passando ali pela Faria Lima, dinheiro de facções criminosas. Portanto, esse é o caminho, é assim que o Brasil tem que fazer esse enfrentamento. Bom dia, Sakamoto aqui, obrigado pela presença. Pergunta boba, mas eu acho que a gente tem que começar com isso. O senhor continua no Ministério com a saída do ministro Lewandowski? Tem alguns dias ainda, né? Alguns dias, quero fazer a transição aqui absolutamente de forma serena. Dr. Wellington, o ministro, é um amigo de longa data, foi procurador-geral de Justiça na Bahia, eu fui procurador-geral em São Paulo, portanto conheço aí há mais de 2 décadas, mas acho que meu ciclo aqui se encerra junto com o ministro Lewandowski. Eu me comprometi apenas a fazer a transição de forma serena, de forma absolutamente republicana, até porque tem muitos projetos aqui que a gente acredita muito, alguns que estão consolidados e eu queria passar para o meu sucessor, e mais do que isso, tem algumas coisas ainda que a gente esperava fazer, mas que a gente tem convicção que o Dr. Wellington Lima e sua equipe levarão adiante. Então, fazer essa transição aí alguns dias, hoje devemos saber a data da posse, ter alguma sinalização de quem será o novo Senasp, e eu vou fazer com muita serenidade e com alegria, claro, passando o bastão, esperando que o meu sucessor e que o Dr. Wellington tenham o mais absoluto sucesso aqui na jornada. Doutor Sarrubo, muita gente fala, inclusive nosso colega Thomas Trauma lançou um livro sobre isso, tudo, que o pior emprego do Brasil é sempre o do ministro da Fazenda. Mas digamos que um dos mais difíceis é sempre também da pessoa responsável pela segurança pública, né? Como o seu cargo. E aí, nesse sentido, eu queria que a senhora fizesse uma análise. A senhora falou, poxa, teve coisa ainda, né? Que tinha coisa para fazer, etc. Muito, na verdade, foi feito, mas o que o senhor acha que o senhor sai com aquele gosto do tipo, putz, isso aqui eu queria ter conseguido aprovar ou conseguido implementar enquanto eu estivesse no cargo, mas acabou não dando tempo? Sakamoto, eu brinco com os amigos que o emprego aqui é complexo, mas ao mesmo tempo é muito dinâmico, fui muito feliz, tenho sido muito feliz. Mas olha, existem projetos aqui consolidados, mas um deles que eu queria chamar a atenção, e esse é um dos que mais me preocupa nessa transição, aliás, não me preocupa, na verdade, esse é um daqueles que se eu tivesse que ficar, seria por conta desse projeto. É o projeto Território Seguro, que está acontecendo agora
na cidade de Natal, no bairro de Felipe Camarão. Nós fizemos uma retomada territorial, um projeto construído ao longo de meses, 1 ano e meio mais ou menos, com a Universidade de São Paulo, a USP. Em Natal, especificamente, ele iniciou-se aqui em abril, maio, um trabalho de inteligência, um comitê montado com as polícias locais, com o Ministério Público, com a DIOP aqui da Senasp, muita inteligência envolvida e uma operação policial que se consolidou em 15 de outubro, com a prisão de mais de 150 criminosos do Comando Vermelho e com um território hoje em processo de pacificação, com a entrada de serviços, num projeto que demonstrou a força do Estado brasileiro, a força do governo federal, a força do governo do Rio Grande do Norte, das polícias, do Ministério Público, mas que, ao mesmo tempo, foi um projeto que demonstrou que, com inteligência, se consegue fazer um trabalho com zero letalidade, porque foi uma operação com zero letalidade. Não houve mortes. Mais de 150 criminosos presos, 100 mortes, e agora estamos entrando fortemente com o serviço. Neste momento está em Natal lá parte da nossa equipe, trabalhando com a prefeitura, com o Estado, para que haja ali serviços, capacitações, recrutamento de jovens para capacitações profissionais e assim por diante. Esse é um projeto que, na verdade, não um modelo de política pública que nós queremos consolidar e que eu tenho certeza será levado adiante aqui pelo próximo ministro e por sua equipe, porque é um projeto que, ao mesmo tempo, mostra a força do Estado e devolve a cidadania, e não está baseado em letalidade, ao contrário, é baseado em ciência, baseado em inteligência, baseado em evidências científicas, construído com universidades. Então, esse é um ponto realmente... se eu pudesse, se tivesse um motivo para eu ficar, seria o território seguro, na medida em que a gente tem, inclusive, uma projeção futura para aplicação em outros estados, porque ele tende a se transformar num projeto nacional deste governo. Claro, muito importante a gente falar um pouco desse balanço também em todo o escopo do Ministério. Dentro, apesar de toda a experiência do novo nome para o Ministério, existe uma certa desconfiança por ele não ser muito conhecido entre políticos. Queria te ouvir um pouco em torno dos embates políticos que devemos ter esse ano e a expectativa para a atuação dele em negociações importantes, principalmente com o Congresso, de pautas que precisam ir para frente. Queria saber qual a sua expectativa e se está tendo algum preparo nesse sentido para o trato com os congressistas do novo ministro Wellington. Olha, ministro Wellington deve vir hoje ao Ministério. Eu conversei ontem por WhatsApp com ele rapidamente, pelo celular, cumprimentei. Ele deve estar em tratativas agora com o ministro Manuel Carlos aí para tratar de posse, etc. e tal. Então, quanto ao futuro, eu não saberia dizer, apenas posso afirmar com muita tranquilidade que ele tem muita competência, muita experiência e com certeza conduzirá tão bem quanto nós procuramos fazer aqui sob o comando do ministro Lewandowski. Procurando dialogar. Agora, é o que eu tenho dito hoje, logo cedo, num jornal em rede nacional, disse da minha preocupação com relação especialmente ao PEC da segurança pública, que é o projeto de lei antifacção, que quanto mais tempo nos aproximarmos do pleito eleitoral, mais difícil ficará a discussão. Porque a discussão da segurança pública, ela deveria se basear no Brasil nas evidências científicas, nas experiências positivas que já aconteceram, mas ela, infelizmente, ela tem sido levada só para o campo político ideológico. Então, é aquela turma lá que pensa em matar e o que importa é matar, é letalidade, a polícia precisa ser forte, precisa matar, em aumentar a pena e etc. e tal. E quando existem muitos estudos e evidências muito já comprovadas em outros países, aqui mesmo no Brasil, com bons projetos em vários estados. Eu cito aqui Paraíba, Rio Grande do Sul, tem vários projetos aí que não estão baseados em letalidade, em aumento de pena, e que estão avançando
de modo significativo nos índices de segurança pública, nos homicídios e assim por diante. Então, essa é uma preocupação, porque o Brasil vive, eu li um livro recentemente e gostei do termo, então vou repetir, a política hoje aqui é calcificada, né? As pessoas não mudam de opinião e está muito difícil de fazer esse debate. E, em especial, na segurança pública, é preocupante o que pode estar por vir. A PEC, por exemplo, ela foi completamente desfigurada. Na minha concepção, ela representa hoje um retrocesso em relação à lei do Sistema Único de Segurança Pública. Quando o que se pretendia, o que o ministro Lewandowski pretendia, era uma reestruturação, o fortalecimento da integração, a coordenação por parte da União, mas houve uma confusão, as pessoas confundem coordenação com comando, e são coisas diferentes, e a partir daí houve um desvirtuamento do debate em torno da PEC, se politizou tudo isso, e a gente está experimentando hoje, no modelo atual, no relatório atual, na minha modesta concepção, um retrocesso em relação ao Sistema Único de Segurança Pública. Quais as orientações, quais expectativas o senhor teria aqui em torno de tentar despolitizar um pouco daqui para frente esse debate, secretário? Se a gente pudesse trazer até como um mundo ideal aqui, já que a gente começou a entrevista falando um pouco dos desejos que o senhor está deixando agora, do que gostaria de ter realizado. A gente está tendo também o debate, queria até confirmar se já ficou para trás mesmo a ideia de separar o Ministério de Segurança Pública e de Justiça, e como esse debate fica agora e o diálogo com os governadores? Olha, eu não saberia dizer, eu realmente, essa decisão ela não passa aqui pela Senasp. Eu participei, certa feita, de uma reunião em que tive a oportunidade de dar minha opinião. Então, ao que estou vendo aí, muito mais por vocês do que propriamente por informações internas aqui, me parece que a ideia seria mesmo o fortalecimento do Ministério da Justiça, que me parece a atitude correta agora, porque a criação de um ministério agora, com toda a sua estrutura, com todo o seu arcabouço legislativo, isso demandaria 2, 3 meses e não haveria tempo suficiente para que esse ministério pudesse gerar os efeitos práticos e significativos na segurança pública, para além de uma sinalização política que pode ser dada nas campanhas, na recondução do presidente Lula e assim por diante. Eu sempre defendi o Ministério da Segurança Pública, acho que é uma boa ideia, acho que é importante para o Brasil, mas se não o fizermos nesta gestão, eu deixaria para a próxima, e os investimentos que teriam que ser feitos nesse ministério, eu fortaleceria aqui a Senasp, o Ministério da Justiça, porque tem inúmeras operações que são feitas, que são fomentadas, como a Operação Protetor de Fronteiras, de biomas, as redes, a Renorcrim, Rede Nacional de Organizações Criminosas, temos modelos de Fusion Center prontos para serem instalados aí nas nossas fronteiras, ou seja, para qualificar a resposta de inteligência nas nossas fronteiras. Então tem muita coisa a ser feita e eu canalizaria esses investimentos em segurança pública na veia e deixaria o debate ideológico para os políticos. Como eu gosto de dizer sempre, as forças estão trabalhando, polícia, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar. Para essa turma não tem discussão política, isso fica entre governadores, entre políticos e parlamentares. A turma lá está trabalhando e eles precisam de estrutura, e foi isso, na verdade, que nós procuramos fazer nesses quase 2 anos aqui na Senasp, sob comando do ministro Lewandowski. Secretário, muito se fala em comparações, quando faz comparações a respeito de operações envolvendo o crime organizado, e a gente sabe, não estão querendo simplificar, dizendo que não precisa operações de enfrentamento na base, que acabem usando o armamento, mas muito se usa o exemplo da Carbono Oculto como um exemplo de operação que atinge o coração do primeiro comando da capital, do PCC, sem disparar um tiro. A gente já até falamos aqui várias vezes sobre isso, né? Como um exemplo de uma operação que atinge, dá uma chacoalhada no crime e não necessariamente acaba colocando em risco policiais, civis, população de uma maneira geral. E aí muito se fala, inclusive no próprio governo, né? O ministro Lewandowski já falou várias vezes da importância de que para mais ações como essa aconteçam, você precisa tanto continuar tendo uma Polícia Federal livre e bem estruturada e, ao mesmo tempo, integração entre inteligências, né? E aí a gente viu no último ano tanto governadores criticarem projetos que na prática diz respeito à integração,
de inteligências, né, integração de esforços, e de um outro lado vimos projetos e propostas que visavam retirar recursos e retirar incumbências da Polícia Federal, muitas vezes sujeitando a um aceite ou um convite por parte de governos estaduais. Como é que o senhor viu, o senhor que presenciou, acompanhou tudo isso, como é que o senhor viu esses processos, essas tentativas de retrocesso? É muito preocupante, não é? Como eu gosto de dizer, segurança pública, ela deveria ser vista por todos, pelos deputados, pelos senadores, pelos governadores, como uma política de Estado e não de governo. Existe uma lei, que é a Lei do Sistema Único de Segurança Pública, que determina ações integradas, que determina que se priorize o trabalho de inteligência, que se troque dados, que se tenha banco de dados, ou seja, tudo isso está em lei. É algo consolidado. E é uma experiência que não há não há especialista em segurança pública que pense de forma contrária. Mas quando a gente politiza o debate, quando a gente leva o debate para essa questão ideológica e tudo mais, a gente joga fora aquilo que eu disse há pouco. As evidências, a gente deixa de lado a ciência e as respostas passam a ser respostas espetaculares. Então, a verdade é uma só. Só carbono oculto não vai resolver o crime organizado. Só subir o morro não vai resolver o crime organizado. O modelo ideal é uma carbono oculto para enfraquecer o fluxo financeiro, ou seja, aí os fuzis não chegam no morro, o morro fica enfraquecido e aí a polícia sobe. Letalidade haverá, até porque essas pessoas não recebem os policiais com flores, eles recebem com fuzis. Então, os tiros acontecem, a Operação do Rio demonstrou isso de forma muito clara. Mas a gente tem condição de diminuir isso, de não basear o sucesso da operação na letalidade. A gente não pode ser ingênuo. Hoje nós temos territórios dominados, o modelo lá de Felipe Camarão em Natal é uma política pública consistente, lastreada em evidências que pode servir para o Brasil, adaptada aos modelos de territórios dominados em cada estado, e é por aí que a gente tem que ir. Agora, o que preocupa é a polarização que vem à frente. A partir de abril, maio, junho, nós estaremos em período eleitoral e eu quero crer que será muito difícil qualquer tipo de avanço, seja no campo legislativo ou no campo do entendimento, para avançarmos contra o crime organizado. O que é lamentável, porque o Brasil não pode mais perder tempo. A população não aguenta mais, a população quer cidadania, notadamente as pessoas que estão numa condição mais vulnerável, como as pessoas que estão nesses territórios, elas precisam do Estado brasileiro e precisam que o Estado esteja unido. União, os estados, os municípios, todos trabalhando de forma conjunta. Mas o que a gente vê, na verdade, é que essa polarização cada vez mais afasta essa possibilidade. E essa é uma preocupação, essa eu diria uma grande frustração nessa jornada e em perspectiva do que pode acontecer. Tivemos uma notícia importante em torno da prisão de 3 suspeitos de serem mandantes da morte do ex-delegado Rui Ferraz. Queria aproveitar esse momento de transição para te ouvir um pouco sobre um debate que surgiu e voltou à tona tanto em torno do caso do Rui, que é da garantia do Estado da segurança de seus servidores. Que questões, que desafios ficam nesse sentido para a próxima gestão? Olha, na lei antifacção, nós já prevíamos a importância de se garantir a segurança, não só de autoridades, mas de testemunhas, de colaboradores que nesse enfrentamento contra o crime organizado. Então, é muito importante que isso esteja estruturado. Na lei antifacção, isso estava previsto, parece que é uma outra lei, que veio do Congresso Nacional, que o presidente Lula sancionou, inclusive isso já está regado. Agora, a autoridade precisa querer, em primeiro lugar, essa proteção, mas nós não podemos abrir mão disso, porque esse enfrentamento é um enfrentamento grave. O crime organizado, ele tem sim informações, ele é organizado, ele tem como se aproximar das autoridades, entender qual é a dinâmica da autoridade, dos seus familiares, dos policiais, dos promotores, dos juízes.
Então, essa eu diria uma prioridade absoluta em termos de regulamentação, agora que já temos uma legislação, e é muito importante, nós sempre tivemos isso no radar, tanto que inserimos na lei antifacção. Conversa, secretário, o senhor já falava da sua opinião em torno da PEC, mas falando um pouco mais da lei antifacção, a gente teve ela sendo desidratada na Câmara, depois melhorou um pouco no Senado e volta para a Câmara agora também, né? Queria para a gente encerrar a conversa, uma expectativa sua em torno dessa discussão também tão contaminada pela política, né? Pois é. O que me preocupa, na verdade, e não tem nada de política aqui, na verdade, eu fui operador do direito, fui do Ministério Público por 34 anos. Então, e algo que a gente sempre lutava era para que tivéssemos a codificação no direito brasileiro, ou seja, um código penal com todo o arcabouço legislativo penal. Isso traz segurança jurídica, isso traz proporcionalidade, impede antinomias, impede conflitos entre normas. E a aprovação da lei antifacção na Câmara, sob o nome de Marco Legal do Crime Organizado, foi justamente no caminho contrário. Né? O que saiu da Câmara foi, na verdade, eu fico aqui pensando, ainda bem que eu não sou mais promotor, estou aposentado, mas eu fico aqui pensando, eu ia ter que trabalhar com o Marco Legal do Crime Organizado, com a Lei das Organizações Criminosas, com o Código Penal, com Lei de Armas de Fogo, com Lei de Drogas, tudo misturado. Quer dizer, isso, na verdade, não funciona em termos legislativos. Por isso que o Senado, e o senador Alessandro foi preciso nisso, ele retomou o projeto do governo, claro, fez as alterações, e isso nós tínhamos certeza iria acontecer, e deve acontecer, porque é o papel do Congresso Nacional, mas fez alterações ali, mas resgatou a ideia original aqui da Senasp, aqui do ministro Lewandowski, do Ministério da Justiça. Esse foi um texto muito discutido. Eu tenho dito, não foi um texto criado dentro da Senasp, foi um texto criado num grupo de trabalho do qual participaram comandantes de polícias militares, chefes de polícia, Lincoln Garcia, Ministério Público. Portanto, é um texto construído pelas forças policiais. Não é? Agora, a expectativa é que o texto do Senado possa prevalecer. Eu tenho feito apelos para que essa lei, que é importante, que ela possa ser ratificada na Câmara e que a gente possa qualificar um pouco mais a resposta em relação ao crime organizado no campo legislativo. Expectativa, secretário. Agradeço demais a presença com a gente no All News. Desejamos uma boa transição e seguiremos em contato da mesma forma, viu? Um bom trabalho. Obrigada. Muito obrigado. Continue contando comigo. Um bom jornal a vocês. Obrigado. Amarrando essa pauta com você aqui também, Sakamoto, trazendo um pouco mais então do novo ministro da Justiça, presidente Lula, então retomando, anunciou o cargo agora para o advogado-geral da Petrobras, Wellington César Lima e Silva. Ele vai assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele também já tinha sido, por um período curto, ministro da Justiça da Dilma, também foi secretário de Assuntos Jurídicos da Presidência da República entre 2023 e julho do ano passado. Na Bahia, ele foi indicado para o cargo de Procurador-Geral da Justiça pelo ex-governador Jacques Wagner, que estava atuando na articulação para essa indicação, mas vem seguindo, tomando algumas críticas também quanto ao conhecimento, à relevância do nome. Senador Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, disse que o novo ministro não é um nome da área da segurança pública e que é necessário esperar as primeiras ações para fazer uma avaliação. Já o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, disse que não conhece o novo ministro, e o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, disse que Lima e Silva têm uma boa relação com a bancada, possuem um perfil mais combativo, que vai ser útil para o governo em um ano de eleição. Entrando aqui na ponta que a gente tem trazido um pouco na entrevista, das conexões e da boa relação com o Congresso, que vai ser mais do que necessária nesse ano eleitoral, nessa pasta tão importante, né? Tem duas coisas que o novo ministro vai ter que fazer, né, e saber fazer no caso. Primeiro, vai ter que garantir e proteger a Polícia Federal de qualquer tipo de interferência política que surja de qualquer lugar, de aliado, de adversário, de inimigo, de mãe, de pai, de qualquer lugar. Ele vai ter que blindar a Polícia Federal. Blindar a Polícia Federal, gente, por favor, não me entendam mal, não estou querendo dizer que a Polícia Federal pode fazer qualquer coisa, não, mas blindar a ação que a Polícia Federal tem que fazer por lei, ou seja, a competência da Polícia Federal, a incumbência que ela tem, o mandato que ela tem, ela precisa cumprir. E isso ele precisa garantir porque a Polícia Federal vem, na verdade, sendo responsável
por uma parte significativa da moralização da vida pública, né? Então, vai lá. Agora, ao mesmo tempo, o ministro da Justiça e da Segurança Pública tem uma responsabilidade muito grande de defender outros temas. Você tem temas como direito de populações indígenas, que divide com o Ministério dos Povos Indígenas, mas questão de populações indígenas, questão de acesso a ataque a movimentos sociais, tem questão de garantia de direitos fundamentais, até questão de plataformas e como as plataformas agem de forma, muitas vezes, a atropelar os direitos do consumidor. E não estou falando do consumidor ou comprador, estou falando de quem usa a plataforma, né? Vamos lembrar que naquele caso, quando as crianças, quando começou a ter pipocar casos de ameaças, de ataques em escolas, o ministro Flávio Dino, através de uma das secretarias, Secretaria de Defesa do Consumidor, agiu junto às plataformas para tentar pressioná-las. Ou seja, tem o Ministério da Justiça, que é o ministério mais antigo, né? Ele tem essa amplitude de ações que demandam, na verdade, uma coordenação muito forte por parte do ministro. Isso sem contar toda a discussão no Congresso Nacional relativa a pautas, não apenas da justiça, mas da segurança. A PEC da segurança pública, o PL antifacção, e não só isso. Isso acabou indo à luz, mas tem um monte de projetos em acordo, em discussão no Congresso Nacional, isso sem contar também a pressão, muitas vezes legítima, da oposição, né? Vai chamar em audiência, vai tomar satisfação, vai bater faz parte da democracia se não for abaixo da cintura. Então, é uma pessoa que vai ter que ter um jogo de cintura e tudo isso mais. É claro que quando a gente espera, todo mundo espera que alguém que ocupe uma pasta seja uma pessoa com uma longa experiência naquela pasta, que é um bom cartão de visitas. Não necessariamente contudo, isso é condição fundamental para que você tenha um bom ministro nessa área. E aí eu até vou falar uma pessoa que tem contra ela um monte de críticas e também elogios, que é o próprio José Serra, o ex-governador, que foi um bom ministro da Saúde. Né? Genéricos, combate a HIV/AIDS, um monte de coisa, e ele foi um bom ministro da Saúde, ele não é médico. Né? Eu não estou correndo com isso, falando que isso vale para tudo, estou falando só que é possível ter um bom mandato. Agora, eu concordo com os parlamentares, ele vai ter que provar, o novo ministro, o Wellington vai ter que provar o que veio, mostrando o resultado.